Falar agora de um problema de coluna que aparece em muitos adolescentes, a escoliose. A Suzana Naspolini conversou com algumas pessoas que têm que usar colete até para dormir por conta disso e outras que tiveram até que enfrentar cirurgia. Antes mesmo do café da manhã, Beatriz já coloca o colete ortopédico. Virou um companheiro inseparável desde que ela descobriu que tinha escoliose 2 anos atrás. Foi através de uma amiga. Ela falou, Nádia, a Beatriz está com um desvio na coluna, ela está levando uma mochila muito pesada. Eu falei, realmente. Porque dava para ver que ela estava meio torta? Estava meio torta, ela caindo para um lado só. No raio-x dá para ver bem o problema. Se eu soubesse o que era escoliose, talvez a minha filha nem chegasse ao ponto que chegou, porque eu já teria observado. É muito importante os pais, né, ter essa consciência de saber observar os seus filhos. Para tentar frear a escoliose, o médico receitou o uso do colete 23 horas por dia. Foi um sufoco, né? No começo, eu não estava acostumada. Como é que você faz para pegar esses livros usando colete? Só me abaixar assim, não dá. Tem que me apoiar com a coluna assim reta. Tem que se agachar. Me apoiar na mesa, me agachar e para pegar o livro. Para ler, principalmente o último parágrafo, eu tenho que empurrar o livro às vezes, para poder enxergar, porque aqui bate no pescoço. Sacrifícios importantes agora que podem fazer toda a diferença lá na frente. É melhor usar o colete agora do que enfrentar uma cirurgia. Incomodar, incomoda. Mas incomodaria muito mais se ela tivesse que operar, né? Então, o esforço é válido. Tem que ver o colete como um amigo, né? Com certeza, é o mal necessário. Desde os 10 anos, Caio também tinha que usar o colete. Mas ele admite. Assim, eu nunca aceitei direito essa ideia do colete. Eu e meus pais, a gente brigou por causa disso durante um tempo. E eu só usei, assim, realmente durante a noite para dormir. Hoje ele está com 16 anos e a escoliose aumentou. A coluna dele faz um S. Junto com a família, Caio vive um dilema. Se vai ser o melhor fazer a cirurgia ou não, essa é a principal dúvida. O desvio está ali, pode vir a prejudicar seriamente pulmões e coração. E a gente fica na dúvida, é melhor fazer ou não fazer? A Júlia, que está aqui com a gente, não conseguiu escapar da cirurgia. 11 anos atrás, ela tinha 19 anos, ela teve que operar a coluna por causa da escoliose. Como é que foi tomar essa decisão, Júlia? Porque as pessoas têm medo, né, de mexer na coluna, de ter alguma sequela. Como é que foi decidir pela cirurgia? Foi complicado, mas no meu caso a gente teve que decidir porque não tinha jeito, era uma escoliose progressiva, iria crescer para o resto da vida e aí o médico falou, olha, a decisão é essa e vai ter que ser. E foi complicado, o medo é um risco real que corre de você perder os movimentos. Tem que enfrentar o problema, né? De frente, de cabeça erguida e com esperança de que vai dar tudo certo, porque no final dá. Tem que seguir o tratamento que dá certo. É importante corrigir logo, né, doutor Luiz Fernando? Vamos começar a responder as perguntas do pessoal de casa que já ficou preocupado aí com escoliose. Natação e musculação corrigem a escoliose? Dúvida do Pedro de Niterói. Olha, Pedro, primeiro eu vou te explicar o que é a escoliose. Nós vamos olhar aqui, tem uma ilustraçãozinha que mostra exatamente o que é a escoliose. A coluna já tem uma curvatura normalmente para trás e para frente. Agora, a escoliose é quando ela tem uma curvatura lateral, ou seja, a pessoa fica torta mesmo, um lado fica mais baixo que o outro para compensar essa coisa. E tem um raio-x que mostra a consequência disso, né? Quando a gente vê o que acontece com a pessoa, olha só, olha como fica a coluna de uma pessoa com escoliose. Não só a coluna, como tem reflexo no corpo todo. A gente pode olhar aqui, as costelas, que são esses ossinhos laterais, de um lado eles vão ficar muito fechados, o pulmão não vai poder respirar direito, o coração, se fica desse mesmo lado, for o lado que está afetado, fica também comprometido. Então pode ter consequências na saúde toda. A natação e os esportes em geral ajudam sim, porque isso acontece geralmente na época do estirão da adolescência. Mas se tiver a tendência genética a ter um quadro grave como esse, infelizmente só isso não vai corrigir. Vamos ver a próxima pergunta que chegou. O peso da mochila pode provocar a escoliose? Boa pergunta da Gleice de São Cristóvão. Gleice, como eu estava te falando, a grande maioria dos casos ela acontece de uma forma que a gente chama de idiopática, ou seja, as pessoas vão ter isso independente de qualquer coisa. É lógico que postura inadequada, carregar peso de um lado só, como geralmente as mochilas, olha,
É tentador botar a mochila de um lado só para ficar mais fácil, mais confortável, até parece mais confortável, mas não é. Agravam. Mas, infelizmente, se alguém for ter aquele caso grave, vai evoluir independente disso. Mas, enfim, é bom não botar a mochila. Não deve fazer porque vai acabar com dor nas costas, a musculatura vai pagar o preço disso, não vai ter aquela escoliose, não vai ter muita dor nas costas. Próxima pergunta, vamos lá. Tenho escoliose, que tipo de travesseiro eu devo usar? Dúvida da Alessandra de São Gonçalo. Olha, Alessandra, o que pode ser feito em termos de travesseiro, se você tiver uma escoliose leve, que não é um caso tão grave daqueles que precisa de cirurgia ou botar colete, você tem que apoiar a sua cabeça mantendo a distância. Se você for dormir de lado, a distância entre a sua cabeça e a altura do ombro. Quer dizer, o travesseiro tem que preencher isso tudo e principalmente apoiar essa região aqui do pescoço para você não ter dor quando acordar de manhã no dia seguinte. Tá, temos mais uma perguntinha aqui para o doutor Luiz Fernando. Como posso prevenir a escoliose? Boa, Marcelo pergunta. Olha, Marcelo, essa pergunta é boa para você e para as mães que estão assistindo. Acompanhar a criança no crescimento e sempre que se imaginar, sentir que alguma coisa pode estar errada, os sinais de alerta, Ana, são alguém olhar para uma criança e ver que o ombro está um pouco mais baixo de um lado que o outro, o quadril tende a ficar um pouco mais alto porque existe um desnível, são sinais de alerta importantes para procurar o médico e fazer o diagnóstico correto. Já temos mais uma última perguntinha aqui para o doutor Luiz Fernando, vamos ver. Tenho escoliose e síndrome de Marfan, posso fazer exercícios? Josefa. Olha, dona Josefa, essa combinação é uma combinação que tem que ser avaliada com muito cuidado para o médico, porque não só é uma questão que envolve a coluna, como envolve os outros órgãos do corpo. Então, ainda tem que ser avaliado, né? Ok. Perguntas que ficaram, o doutor Luiz Fernando responde já lá no g1.com.br/RJ.